A paz do Senhor! Estamos aqui na Assembleia de Deus, Marcos do Evangelho, para mais uma aula. E hoje nós vamos ministrar a aula de número 11. E o título desta lição é A Promessa de Provisão. Seremos grandemente abençoados. E eu queria desde já apresentar meus caros irmãos, colegas, professores que estão aqui. Está aqui ao meu lado o evangelista Isaías. Deus abençoe, Isaías. Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Vamos juntos aí nesse tema maravilhoso, sermos juntos edificados. Também o nosso irmão diácono Antônio. Deus abençoe, meu irmão. Pai do Senhor, é um privilégio estar junto com os irmãos aqui para aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor. E também o nosso querido irmão presbítero Mansur. Pai do Senhor para todos os irmãos, estamos aqui para ajudar-nos, para realmente transformar, tentar mudar esta situação. E desde já eu quero pedir para você compartilhar, se inscrever também no nosso canal e dê o seu like e também participe aí no chat desta aula maravilhosa. Que Deus possa abençoar nossas vidas neste momento, durante este estudo. Deus vos abençoe. Então nós vamos prosseguir e vamos orar. Vamos pedir ao nosso querido irmão evangelista Isaías para orar. Amém. Vamos orar. Pai, nós glorificamos o Teu nome, louvamos ao Senhor por esse momento que estamos juntos para estudarmos um tema maravilhoso que é sobre a Sua promessa, a promessa de provisão. Senhor, Tu provê todas as coisas, ó Deus, que nós necessitamos através do Seu Filho amado Jesus Cristo. Seja conosco durante essa aula e em todo o tempo, ó Pai, que a Tua graça alcance os corações de todos aqueles que estão nos acompanhando, ó Pai. Que a Tua presença toque os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, irmãos! Eu sou o presbítero André, esposo da Vanessa. E eu sou a Vanessa, esposa do presbítero André. Nós iremos fazer a leitura bíblica em classe. Texto áureo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25. Verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Agora nós vamos ao texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 6, verso 25 ao 31. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, porque hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Irmãos, essa foi a nossa leitura bíblica. Voltaremos com os nossos professores. Paz. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre as promessas de Deus e hoje nós vamos estudar sobre a promessa de provisão, a provisão de Deus. Como vocês viram na leitura, o capítulo 6 de Mateus, que é o ensino maravilhoso de Jesus, e nós vamos falar sobre assuntos super atual, né, irmãos? Então, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, sobre a inquietude, nós vamos falar algo assim que atinge toda a sociedade de uma maneira muito forte. E nós vamos falar então sobre as necessidades básicas, vamos falar também sobre as necessidades emocionais e as necessidades espirituais. Então nós queremos começar no primeiro tópico sobre a provisão das necessidades básicas, não é isso? Então eu queria desde já começar aqui com o nosso querido irmão
professor, presbítero Mansur. Vamos começar falando sobre ansiedade, irmão Mansur. O que é andar ansioso? Não é? Esse mal que atinge a sociedade tão fortemente. É possível vencer a ansiedade hoje? Muito bem, pastor Suetônio. O que acontece hoje? Quem sofre com esse transtorno de ansiedade, isso ela tem atingido a maioria da população. E isso não deixa de atingir o nosso povo, não deixa de atingir o nosso povo que vive muito ansioso também. Quando nós falamos na questão da ansiedade, o grande mal que atinge todo o nosso povo e toda a população é a preocupação. A preocupação é uma dessas questões que atinge muito gravemente o nosso povo, e isso traz ansiedade. A ansiedade, ela é um mal dos últimos dias, dos últimos tempos. É verdade. E o interessante é que nós não podemos esquecer daquilo que Jesus falou e que foi uma ordem. Olha o desafio que nós temos. Ele diz, não andeis ansiosos. É um mandamento. Ou seja, se ele ordenou, é porque ele vai nos dar essa provisão de superarmos este mal que cristãos estão deixando, né, ser vencidos por este mal da ansiedade. E o presbítero Mansur, ele falou algo que vale a pena a gente entender, né? Que a ansiedade, ela é o excesso da preocupação do amanhã. Sim. As pessoas têm aquele excesso de preocupação. Ela se preocupa tanto com o amanhã e isso acaba trazendo esse transtorno de ansiedade. Na verdade, esse sofrimento com esse transtorno de ansiedade, ele tem atingido o nosso povo. E eu tenho uma grande preocupação com isso, pastor Suetônio, porque eu, por exemplo, eu não aceito ansiedade. E sei que nós vivemos neste meio. Nós vivemos todo o nosso dia a dia ansioso. Mas, com o decorrer da aula, nós vamos apresentar que tem solução. É verdade, é verdade. Então, vamos avançar aqui no tópico 2, Diácono Antônio. Ele está falando aqui sobre a provisão do alimento diário. Então, é interessante. Mesmo nós vivendo um tempo muito diferente dos dias de Jesus, né? Hoje, o tempo que vivemos é muito diferente, mas como podemos confiar na provisão do alimento diário? Então, pastor Suetônio, a questão assim de como a gente pode confiar na provisão do alimento é exatamente o que o texto bíblico em classe traz para a gente, né? Se o próprio Senhor Jesus Cristo, ele trouxe esse ensinamento que diz que o Senhor Deus, ele cuida das aves, cuida do animalzinho, né? Dando o alimento diário, porque as aves, elas não plantam, elas não colhem, não fazem nenhum tipo de estoque de alimento, mas todos os dias se alimenta, porque o Senhor cuida delas. Então não é diferente, mesmo no tempo de Jesus, quando no tempo de hoje, o Senhor continua cuidando da gente. O Senhor, ele provê esse alimento diário na vida do ser humano. Algo interessante também é que Pedro escreveu na primeira epístola, no capítulo 5, verso 7, dizendo bem assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? A solução disso aí é a gente confiar em Deus. Descansar. A gente tem que descansar no Senhor. E tem outro texto também que é interessante a gente abordar isso. Salmista, ele escreveu no Salmos 37, 25, dizendo bem assim, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Né? Apesar desse texto aqui, desse versículo, o salmista está trazendo aqui uma experiência pessoal, mas ele fala de algo que ele confia em Deus. Ele expressa isso aqui, que ele já foi moço, agora é velho, mas ele nunca viu isso porque ele confia no Senhor. Então, somente a gente deve confiar também. Né? Outra coisa que eu gostaria assim, de lembrar a gente, que nesse trimestre, todas as lições falam sobre as promessas divinas, promessas de Deus. E aqui Davi ele fala bem assim, eu nunca vi um justo, né, padecer ou a sua descendência mendigar. Ou seja, as promessas que o Senhor tem de provisão é para aquele que é justo, ou seja, aquele que é temente o Senhor, é para os seus filhos.
Então vale a pena você de casa, você que está nos assistindo, ser temente a Deus, ser filho de Deus, ser servo do Senhor, e jamais o Senhor vai te desamparar. Que maravilha, que maravilha. Então, interessante, né, amados, que Jesus deu esse exemplo dos passarinhos. Isso. Né, que o Pai Celestial os sustenta. Mas só que o passarinho, os pássaros, a gente não vê eles parados. Eles estão ali fazendo a parte deles, não é? Eles estão todos os dias, um dia de cada vez, em busca do seu alimento. Enquanto eles estão buscando alimento, estão vivendo, eles estão cantando. Olha que coisa linda. E o Senhor falou, aprenda com eles. Isso não quer dizer que nós devemos assim ficar parados. Nós temos sim que planejar, temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte, mas o segredo é, como você falou, aprender a confiar no Senhor, porque estamos debaixo de provisão. Amém. E Jesus também falou sobre o vestuário, né, evangelista Isaías? Isso. A provisão da vestimenta. As nossas necessidades hoje são muito maiores e vão muito além de roupas e calçados, não é isso? O que fazer para não sermos dominados pela inquietação e a ansiedade? É como o diácono Antônio ele expressou, né? Nós precisamos colocar todas as nossas necessidades aos pés do Senhor. A Escritura diz que nós temos que tornar conhecida todas as nossas petições a Deus por meio da oração. Então, nós precisamos viver um dia de cada vez, porque Deus ele tem cuidado de nós. A Escritura está recheada, né, de exemplos de suprimento. Olha o maná no deserto. O povo não precisava acumular. Deus dava o alimento. Isso é um ensinamento precioso para nós. Véio. Precioso. Isso ensina que nós não precisamos preocupar. Olha a palavra preocupar. Nós estamos pré-ocupados. Então isso traz transtornos emocionais, ansiedade. Sim. Nós estamos olhando para o futuro, ocupando com o futuro. A Escritura diz que nós precisamos viver um dia de cada vez. Tiago diz isso, né? Quando alguns homens diziam, nós vamos em tal cidade, vamos empreender lá, vamos ajuntar, vamos ganhar muito dinheiro. Ele diz, ei, o que é a vossa vida? Ou seja, o dia de amanhã não pertence a nós, o dia de amanhã pertence a Deus. Então, ou seja, nós precisamos viver. A Bíblia diz que basta o mal de cada dia. Cada dia. Então nós precisamos confiar plenamente que Deus é poderoso. Assim como ele faz o comparativo em Mateus 6 de que os lírios do campo são tão belos. Uhum. Hoje estão belos, amanhã estão murchos. E vão para o fogo. Isso aí. E ele disse, e Deus não vai cuidar de vocês? Exatamente. Não vai cuidar de vocês? Então, é um conselho escrito, nós precisamos, ele diz assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Existe uma coisa que nós devemos nos ocupar hoje no presente. É com o reino de Deus e a sua justiça. Buscá-lo, né? Porque o Senhor, ele suprirá, como ensina a Escritura, todas as nossas necessidades. Seja ela, nós vamos ver aqui, mas em todos os aspectos, a provisão de Deus alcança todos os aspectos da nossa existência. Ele supre todas as nossas necessidades. É verdade. Algo que o evangelista Isaías deu exemplo aí do povo no deserto, né? Deus ele supriu eles de forma maravilhosa, né? As roupas. Exatamente, tanto quanto um alimento diário, que eu falei agora há pouco, no tópico anterior, e o irmão agora está falando sobre o vestuário, né? Nem as suas roupas gastavam. Né? E as crianças tinham as roupas que cresciam junto com ela. Então, o milagre foi constante naquele povo do deserto. Né? Então, assim, Deus ele supriu a necessidade básica ali, né? Que é o pão, né? Que é a comida, é o alimento, que é a água e também o vestuário. Eu quero até fazer uma colocação também, dentro desta palavra, quando o apóstolo Pedro nos instrui, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Quando nós falamos lançar ansiedade, é lançar todos os nossos problemas, é lançar tudo aquilo que a gente vem passando, e a gente tem que crer, nós temos que acreditar e lançar sobre o nosso Deus tudo aquilo que a gente está passando, toda a nossa ansiedade, todo o nosso problema. E estamos falando aqui, né, sobre as necessidades básicas do dia a dia. E parece que, né, irmãos, hoje
as necessidades parece assim que são muito maiores do que antigamente. São tantos detalhes e as pressões são tão grandes, e então as pessoas deixam se levar pelo medo, essa questão da estabilidade, né? Todos querem a estabilidade, essa tal estabilidade. Mas hoje nós estamos aprendendo que a nossa estabilidade é Cristo. Não existe, na verdade, segurança nesse mundo, né? Segurança plena. A nossa segurança está em Jesus. Então, que neste momento, cada um que está ouvindo, que está sendo ministrado, que você lance sobre o Senhor, né? Lance sobre o Senhor esse sentimento. E o interessante é que esse sentimento de preocupação, inquietude e ansiedade, cada pessoa age de uma maneira, não é? A pessoa que é dominada pela ansiedade, uns se sentem paralisados, se sentem frustrados, não conseguem se mover, não conseguem colocar os seus planos em ação, dão lugar à procrastinação e ficam ali, por causa da ansiedade, não conseguem se mover, ficam travados. E outros, né, presbítero Mansur, ao contrário, são ansiosos, já estão extremamente ali agitados, não conseguem parar, não conseguem relaxar, não conseguem dormir, e tem que estar fazendo alguma coisa. Então, hoje, estamos aqui aprendendo que nós devemos descansar no Senhor. É verdade. E quando nós falamos, pastor, em descansar, nós realmente temos que descansar, nós realmente temos que depositar aquilo a qual nós cremos, que é na palavra do Senhor, acreditar e lançar verdadeiramente sobre ele. Porque o mal dos últimos tempos hoje é este grande problema que nós passamos, a grande ansiedade, a grande preocupação que nós temos. Então, esse é o grande mal, mas que nós, servos do Senhor, nós temos que acreditar, nós temos que buscar e verdadeiramente lançar sobre ele. E quando nós falamos, pastor, quando nós falamos, irmãos, lançar, nós temos que crer naquilo, nas Escrituras, nós temos que crer realmente que se nós fizermos isso, nós lançarmos sobre o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, realmente nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir sair desse problema. É o mal dos últimos tempos, é a preocupação, é a ansiedade que mata e as pessoas não estão atentas a isso. A paz do Senhor, irmãos. Agora nós estamos aqui no Templo Sede da Marcas do Evangelho para perguntar aos irmãos se eles já passaram por alguma necessidade onde Deus os respondeu de maneira surpreendente. Queremos ver a resposta dos irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Fernando e eu já experimentei uma situação que Deus me surpreendeu muito, né? Supriu uma necessidade minha de uma forma muito milagrosa. Meu filho se encontrava enfermo, né, iria passar por uma mesa de cirurgia, de uma forma assim, inusitada, de uma noite para outra. Quando eu saí do meu trabalho para socorrer minha esposa, para levar ele para o hospital, para um outro hospital para fazer a cirurgia, aconteceu que o Espírito Santo falou comigo naquele exato momento que eu deveria orar por ele, com um óleo de unção que o pastor Jefferson tinha consagrado. E assim que eu vi ele, eu peguei aquele azeite ungido, orei com posição de mão sobre ele, por cura, e no trajeto até a serra ele foi curado de uma forma milagrosa. Quando ele entrou na mesa de cirurgia, foi fazer os exames finais, tudo já tinha voltado ao normal, os médicos ficaram surpreendidos, nós fomos agraciados por Deus, porque ele supriu nessa forma de uma forma muito milagrosa. Pai do Senhor, irmãos, meu nome é irmão Bruno, e eu tenho uma história e um testemunho ao mesmo tempo, né? Eu estava precisando de uma situação financeira, passando por uma situação financeira muito difícil. E eu lembro que eu vim orar na terça-feira. Na oração de terça-feira eu falei com Deus, Deus, eu preciso muito de um milagre financeiro. E era uma coisa muito complicada que eu estava passando no momento. E naquela mesma noite Deus respondeu. Eu tinha feito um investimento e esse investimento eu não estava contando com o retorno dele logo. E no outro dia entrou esse investimento que fez com que eu pagasse todas as dívidas que eu precisava de pagar, que estava num momento difícil. Então assim, Deus agiu poderosamente através da oração e foi muito rápido a resposta de Deus na minha vida. E isso eu achei extraordinário. Pai do Senhor, irmãos, eu sou o Tiago e uma experiência que eu tive com Deus quando Ele proveu foi a minha casa.
Deus agiu de uma forma sobrenatural. Eu não tinha condições na época, mas Deus foi fantástico. Consegui fazer uma casa e no dia do meu casamento a casa ficou pronta pela misericórdia de Deus. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Suelen e teve sim muitos momentos em que Deus supriu as minhas necessidades. Uma delas, uma experiência muito marcante para mim, foi o nascimento do meu filho Arthur. Eu não podia ter filho, eu fui diagnosticada clinicamente, mas Deus me prometeu e hoje eu tenho aí a minha promessa correndo pela igreja fora. A paz do Senhor. Então, essas necessidades básicas leva a pessoa, né, a esse sentimento de ansiedade, inquietude, mas também nós temos outras necessidades. E agora nós vamos falar sobre a provisão de Deus na área das necessidades emocionais. Né? Porque somos seres que nós temos corpo, alma e espírito. Então nós temos também a nossa necessidade, as nossas necessidades emocionais. E aí, evangelista Isaías, como seres integrais, nos fale um pouco sobre as necessidades emocionais que temos e como podemos suprir essas necessidades emocionais. Isso. O sacrifício de Cristo, a morte de Jesus, né, ele contempla toda a essência do ser humano. Né? Então, as Escrituras, elas nos dão vários conselhos. Né? Nós falamos aqui, para que nós tenhamos não só um corpo saudável, não só uma saúde espiritual, mas uma saúde também emocional. Deus ele proveu tudo isso por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. E Ele tem os meios de graça que Ele nos deu para que isso seja mantido. Leitura da Bíblia diária, oração, jejum. Então, ou seja, Deus ele contempla o ser humano de forma, né, toda a essência do ser humano, todo o aspecto da existência do ser humano, ele é contemplado por Deus. Então, ou seja, como que eu faço para ter uma saúde emocional? Primeiro, eu preciso ter uma vida de oração, de leitura diária da Bíblia. Eu preciso estar no culto, no ambiente onde a minha fé é estimulada, onde eu tenho esperança. Por que que? E o Brasil, a gente vai ver mais à frente, o Brasil ele lidera o ranking do país que tem mais pessoas com distúrbios emocionais. 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. E qual é a solução para isso? É nós vivermos uma vida pautada na Escritura. Estarmos no culto, estarmos presentes, ouvindo a pregação, né? Lendo a Bíblia diariamente, orando diariamente. E tem uma ferramenta poderosa, nós vamos ver depois, quando fala das necessidades lá no final, que é a oração em língua. Isso eu falo por experiência própria. Eu ouvi falar, mas hoje eu vivo isso. Em momentos difíceis, né, eu pratico isso. E eu vejo todas as preocupações desaparecendo em fração de segundos. Porque a Bíblia diz que quem ora em língua edifica a si mesmo. E sabe o que eu faço? E antes de eu orar, eu começo assim, ó, eu começo a falar com Deus: Senhor, eu estou com essa aflição. Então, Espírito Santo, eu vou orar agora. Então, vai edificando emoções saudáveis. Colocando todas as coisas, vai edificando tudo aquilo que está fora do lugar. E eu começo a orar. E assim, repentinamente, aquele sentimento que me tomou naquele dia, ele desaparece. Porque o Espírito, de fato, ele ora bem. Então, nós somos edificados, toda a nossa estrutura é edificada. Então, nós somos contemplados, toda a nossa existência. Só para acrescentar, evangelista, as pessoas, nós mesmos, por muitas vezes, a gente está naquela situação que a gente consegue, ainda fala, como que eu vou orar? Como que eu vou falar com o Senhor? Eu creio e consigo ver, porque eu já vivi, eu vivo isso, por muitas vezes está passando certa situação, a gente começa a falar com o Senhor do nosso jeito, da nossa forma. É um jeito de oração, pastor. É um jeito, né, evangelista? É um jeito da gente estar falando, colocando para o Senhor aquilo que ele está sentindo. Isso. Porque quando ele viveu, Jesus, quando ele viveu aqui como nós, como homem, eles nos entendem. Entendem do jeito que a gente fala, do jeito que a gente ora. Porque tem pessoas que ficam preocupadas. Poxa, eu estou tão ansioso, não consigo nem orar. Fale do teu jeito, fala da tua forma, porque
Ele está entendendo, porque Jesus está entendendo, porque Ele sabe aquilo que você realmente quer falar com Ele. Então, a preocupação às vezes o irmão fica preocupado com isso. Poxa, eu estou agitado, eu estou passando por um problema, não consigo orar. Consegue orar sim, do seu jeito, da sua forma, porque Ele, Jesus, está te entendendo, está te ouvindo. Glória a Deus. As maiores respostas mais rápidas de oração que eu tive não foi nem orações pronunciadas, eu só pensei. Eu estava em situações, eu falei, Deus, eu preciso disso, na mente. E a resposta, assim, às vezes já aconteceu no mesmo dia. E tem outra questão também, o Senhor, ele nos alcança tão rápido, com fração de segundos, que as pessoas no choro, porque dizem que no seu chorar, no seu clamar ali, muitas das vezes as pessoas estão chorando e não conseguem falar, não conseguem sair nada. Mas Jesus está te entendendo, Ele está vendo. Concorda, irmão? Você Sim. concorda com isso? Glória a Deus. E já dando sequência, né, que o evangelista Isaías já até antecipou, né, o tópico seguinte, né, que fala sobre a ansiedade no mundo, né? Já antecipou também que o Brasil realmente ele lidera o ranking, né? É vergonhoso pra gente, mas é porque o Brasil também é um país, né, denominado como cristão, no país assim que tem o número, né, muito grande de cristão, e também lidera o ranking com quase 19 milhões de pessoas sofrendo desse mal, né, que é a ansiedade. E no texto que a gente leu em classe lá, que fala do Mateus capítulo 6, no verso 34, Jesus ele finaliza ali, né, aquele trecho da provisão divina, dizendo bem assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta o seu dia cada mal. É o que a gente tinha falado anteriormente, né? A inquietude do ser humano está nisso aí, é preocupar, né? A preocupação, se ocupar tanto com as coisas que ainda está por vir, com o dia de amanhã. E isso deixa as pessoas realmente sofrendo com esse mal, que é o mal do século, né? É a ansiedade. E a palavra do Senhor, ela, quando a gente fala assim, a preocupação em ter, em ser, né? A gente vive num mundo hoje capitalista. Então, assim, o que traz essa ansiedade na vida da pessoa é que as pessoas, a maioria, elas querem ter, elas querem possuir, elas querem, né, sempre ter a coisa. E isso frustra, porque muitas vezes não consegue ter. Né? E a palavra do Senhor, ela nos orienta que a prosperidade não é isso, né? A prosperidade nada mais é do que a total dependência de Deus. Se a gente entendesse esse segredo, né, da prosperidade, é ser dependente de Deus. Então a gente consegue ser dependente de Deus aceitando com o que a gente tem, né? Conformando com o que a gente tem. Mas o mal da humanidade é que ela nunca está conformada com o que tem. Ela sempre quer mais. E esse mais que ela tenta buscar gera ansiedade. É verdade. Eu estou achando interessante o comentário de vocês, que vocês observaram que vocês estão comentando, levando as pessoas a terem a sua experiência pessoal. Exatamente. Não é? Porque é um mal, como nós falamos, que está atingindo o mundo todo. Então, a pessoa tem que se despertar, né, presbítero Mansur, para não aceitar. Então, não confia só em um livro de autoajuda, não confia só numa palestra bonita, né? Não confia só na terapia. Vá buscar a sua experiência pessoal com Deus. Não estou conseguindo orar de tanta ansiedade, não estou conseguindo ler a Bíblia de tanta ansiedade. Consegue sim, se esforce. E dobre os joelhos, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de me sentir como salmista no Salmo 23. Eu ia lembrar desse salmo agora. Eu preciso me sentir assim, nos teus braços, está muito difícil. E com certeza você terá essa experiência pessoal. E o Senhor te ensinará, né? E Jesus nos prometeu isso, né, irmãos? Ele nos prometeu, eu enviarei o Espírito Santo e Ele vos ensinará todas as coisas. Então, esse mal que está assolando a humanidade, nós como cristãos não podemos realmente aceitá-lo. Não ignorar que é uma realidade, né? Que somos realmente tentados, mas saber que temos o Senhor
A solução está em Jesus, no Espírito Santo. Na verdade, os grandes estudiosos de hoje, eles dizem que não tem cura. Eles afirmam, não tem cura para a ansiedade, não tem cura para o transtorno, mas eu quero afirmar para os nossos irmãos, quero afirmar para aquelas pessoas que estão nos vendo agora, eu quero apresentar e afirmar, tem cura. Tem cura, a ansiedade, ela tem cura. E ela diz, a solução para a ansiedade é Jesus. Ore, busque ao Senhor, por pior que seja o momento que você esteja passando, porque não é fácil. Porque os estudos dizem que a ansiedade, ela não tem jeito, não tem cura. Mas nós sabemos que está na palavra do Senhor que Ele diz, lançai sobre Ele todas as nossas ansiedades. E isso é um mandamento. E quando fala lançar, nós temos que realmente lançar, por pior que esteja o momento que você esteja passando. Porque no nosso meio tem muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas preocupadas. Então, vamos fazer o que diz a palavra. Esta é a solução. Vamos lançar sobre ele. Faça essa experiência que verão que as coisas irão mudar. Amém. É tão somente é o Senhor, né, que é a solução, Jesus Cristo que é a solução mesmo da ansiedade. O pastor Suetônio falou sobre o Salmo 23, né? Eu estava querendo lembrar dele aqui para poder abordar, porque no Salmo 23 tem um verso que fala bem assim, né? Refrigera a minha alma. Porque o refrigerar a alma é exatamente extirpar todo tipo de ansiedade, todo tipo. E isso acontece quando? Né? O Salmo 23 ele é algo tremendo que se a gente olhar ao pé da letra, isso só acontece quando a pessoa confessa o Senhor Jesus como seu pastor. Melhor que antes de declarar como o Senhor é seu pastor, ele tem que ser o seu Senhor. Ou seja, nós devemos ser servo do Altíssimo. Haja vista que você é servo de Deus, ele passa a ser seu pastor e ele vai refrigerar a sua alma. Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos aqui juntos então pensar um pouco, estando nós debaixo da promessa, da provisão de Deus, como superar então as fortes tendências para a ansiedade, a inquietação, as necessidades emocionais e espirituais. A ansiedade, irmãos, é o que, na verdade, é o excesso do futuro. É tudo aquilo que a gente, em demasia, pensa lá na frente, gera em nós a ansiedade. E nós precisamos então saber e desfrutar da oração, porque a oração é um meio super, irmãos, eficaz, na qual lançamos nossas preocupações em Deus. É confiar que Ele está cuidando de tudo, isso é maravilhoso. Então a ansiedade, na verdade, está demonstrando em nós a falta de confiança em Deus. Então, para vocês se lembrarem, Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6, a palavra de Deus diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, veja, em tudo, pela oração e súplica. Olha, a palavra de Deus está nos dando um caminho de saída para a ansiedade, que através da oração e súplica e com ações de graça. O que é ações de graça? Sendo grato ao Senhor por tudo, ter um coração grato por tudo, nós iremos apresentar os nossos pedidos a Deus. Então veja, esse é um caminho que nos faz trilhar com êxito sobre a ansiedade debaixo da provisão de Deus. Outra coisa, a ansiedade é, na verdade, alimentada por pensamentos errados e exagerados da nossa parte. A Bíblia nos ensina, irmãos, que renovar a nossa mente é fundamental, ou seja, moldar nossos pensamentos conforme a palavra de Deus é essencial para uma caminhada cristã. Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz que não devemos nos moldar ao padrão deste mundo, mas nós devemos transformar a nossa mente pela renovação da palavra de Deus, para que a gente seja capaz de nos aperfeiçoarmos e experimentarmos e comprovarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto à inquietação, a inquietação é o resultado da falta do consolo de Deus, da alegria, da paz, de desfrutar das coisas de Deus. Então está sempre lembrando que Deus está no controle de todas as coisas, traz em nós um alívio às inquietações.
Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, vai nos dizer que, sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós precisamos nos lembrar que, quando estamos com o espírito inquieto, é porque nós necessitamos da paz de Deus, da alegria que o Espírito Santo pode nos conceder. Uma outra coisa também, que a inquietação faz parte da murmuração. Quando eu não sou grato a Deus por tudo aquilo que eu já tenho hoje, naturalmente eu me torno um murmurador, uma murmuradora, e isso traz um espírito inquieto. Então, seja grato a Deus, irmãos, por tudo que você pode identificar agora, o quanto Deus tem feito na sua vida. Coloca isso para fora, verbaliza, diga que Deus é fiel em todas as coisas, tem suprido todas as suas necessidades. Ore agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, porque eu tenho certeza que Deus tem sempre feito alguma coisa extraordinária na sua vida. E assim você vai vencer esta inquietação. E nós estamos debaixo dessa promessa de provisão e muitas das vezes existe aquela situação da necessidade emocional e espiritual. Como resolver também isso? A questão das necessidades emocionais e espirituais. Queridos irmãos, cultive a comunhão com os irmãos da igreja. Estar presente na igreja, estar presente nos cultos, a alegria de compartilhar todo o nosso viver junto com os irmãos, estar rodeado dos irmãos na fé, isso fortalece a nossa caminhada. Então, por que estou dizendo isso? Porque eu me lembro que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 2, ele diz assim: carregue os fardos uns dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo, a vontade de Cristo. Então veja, da importância de vivermos juntos, então para que a gente possa suprir as nossas necessidades emocionais e também espirituais, porque vai um ajudando o outro, um auxiliando o outro. Outra coisa importantíssima, queridos irmãos, confie sempre no cuidado de Deus. Descanse no cuidado de Deus. Deus, irmãos, é pessoal. Deus é amoroso. Ele está sempre pronto para ouvir e nos ajudar. Então, lembre sempre disso. As nossas necessidades emocionais e espirituais, muitas vezes estamos, vamos dizer assim, está em crise, porque nós esquecemos que Deus é um Deus presente, é um Deus pessoal que se relaciona conosco. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis por nossa causa. Então nós precisamos lembrar dessas coisas. Então permita-se descansar e viver na presença de Deus. Se você fizer isso, desfrutar dessas bênçãos, a nossa leitura devocional, as nossas orações, os nossos jejum, os nossos cultos, estando presente nos nossos cultos, se relacionando com os irmãos, vocês vão perceber que as necessidades emocionais e espirituais serão supridas, e tudo isso para a glória de Deus, e vocês viverão uma vida muito mais abundante. Bem, eu espero que tenha contribuído, então os irmãos sejam abençoados em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, já falamos sobre as necessidades básicas, também sobre as necessidades emocionais, e agora vamos falar sobre a provisão das necessidades espirituais, não é? Que a humanidade tem essa necessidade espiritual que só Deus para prover, né? E sobre a necessidade de salvação, a humanidade precisa de reconhecer isso, essa necessidade de salvação. E essa necessidade é uma necessidade que todos têm, porque em Romanos diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Dentro dessas necessidades espirituais, irmãos, nós temos aqui a necessidade da presença e da direção de Deus. No mundo que estamos vivendo hoje, estamos constantemente, precisamos de tomar decisões, são desafios, escolhas que precisamos fazer, decisões rápidas, tem coisas que não tem como não decidir, não é isso? Então, isso também provoca essa ansiedade, essa inquietude, mas essa necessidade de direção, da presença do Senhor, o Senhor Jesus prometeu estar conosco. Ele nos deu essa provisão, nós não estamos sozinhos, não é isso? Ele diz para nós, olha,
eu estarei com vocês. E eu enviarei outro Consolador para que esteja com vocês, para que vocês sejam guiados em todas as coisas, direcionados em todas as coisas. Então, que ninguém possa entrar em desespero, né, deixar ser vencido por este mal na hora da escolha, da decisão, na hora de ter que tomar um caminho, não é isso? Então, o Senhor, Ele está provendo para você a direção para que você ande no caminho certo. E nós precisamos, né, quando fala sobre aqui na presença e a direção, é de cultivar essa presença, de desejar essa presença, de manter uma vida de comunhão diária. Eu fico analisando, né, a obra da cruz, e quando eu olho o Éden, né, o pastor Jair sempre fala, né, que o fim está no começo e o começo está no fim. Quando eu olho lá para o Éden, quando nossos pais pecaram e foram afastados da presença de Deus, foram expulsos do paraíso. E agora eu olho a obra da cruz, que Jesus ele morre por nós. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados, estávamos longe, fomos trazidos para perto. Então, a princípio, a obra da salvação, uma das coisas que eu olho para ela é que nós fomos salvos também para uma vida de relacionamento com Deus. Então, ou seja, nós precisamos amar a presença de Deus. E amando essa presença, nós teremos a direção. É Deus nos guiando. Quando Moisés estava, né, para conduzir o povo, eles pecam e Deus fala: Moisés, eu vou mandar anjos com vocês, poderosos. Vai conquistar tudo. Vou levar vocês para Canaã, mas eu não vou com vocês. Vou dar tudo. Talvez se fosse hoje, a maioria dos crentes, beleza, Deus, eu quero a bênção. Pode mandar anjo, vou conquistar. Mas Moisés discerniu. Ele discerniu. Ele disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés tinha a presença de Deus como algo que superava as bênçãos de Deus. Então Moisés só queria a bênção se a presença estivesse. Então, ou seja, e Deus conduziu o povo, estava com eles guiando nas decisões. Eles não podiam acampar hoje no deserto e amanhã cedo levantar e ir. Não, era Deus que direcionava. Quando a nuvem alçava de sobre o tabernáculo, eles sabiam que era hora de partir. Se a nuvem ficasse 40 dias em cima do tabernáculo, ficavam 40 dias acampados. Então, o direcionamento de Deus. Então, nós precisamos, e hoje, como o pastor Suetônio falou, nós temos o Espírito Santo. Amém. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso guia. Amém. Então, é muito importante, irmãos, o último tópico aqui diz sobre necessitados do Espírito Santo. Se sentir necessitado da presença do Senhor, não é? Da presença do Espírito Santo. Isso sim, você pode, por essa presença de Deus, você pode se desesperar. Você pode até ficar ansioso pela presença do Senhor, pelo desejo de ser direcionado, de ser guiado, porque o Senhor vai prover tudo para a sua vida. Em nome de Jesus. E Davi diz assim, né? Como um cervo ou como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Ele diz: quando eu entrarei, ó, vamos dizer assim, uma ansiedade boa. Quando eu entrarei, me apresentarei. E Davi, ele tinha uma importância tão grande com a presença do Espírito Santo, né, na vida dele, que quando ele, né, cometeu o pecado e quando ele escreveu o salmo, né, de penitência a Deus, no Salmo 51, ele diz assim: não tires de mim a presença do teu Espírito Santo. Tamanha preocupação, né, do rei Davi, salmista Davi, com a presença do Espírito Santo na vida dele. Se o ser humano, se nós quisermos ficar verdadeiramente ansiosos, se a gente achar que está ansioso, fique ansioso pela presença do Espírito Santo. Essa será verdadeiramente uma ansiedade que trará bons frutos. Essa será uma ansiedade que trará cura, que trará algum benefício. Lance sobre ele esta sua ansiedade, que você verá mudança, você verá transformação. Deus nos abençoe grandemente nesse momento. Eu tenho certeza que cada um vai, no término desta aula, vai se sentir assim suprido, né? Vai ter essa confiança de, como falamos no início aqui, que Deus não deixará faltar nada para a sua vida, na sua vida, das coisas básicas.
Também Deus te ensinará a você ter um controle emocional através da presença dele na sua vida. E saber que a presença dele na sua vida é tudo, é o caminho para você ter uma vida saudável, uma vida tranquila e em paz na presença de Deus. Em nome de Jesus. Chegou a hora muito importante também do nosso ofertório. Queremos te dar a oportunidade para você ofertar neste momento, sempre lembrando que você, ao ofertar, você está contribuindo para o bom andamento da nossa escola bíblica, para o investimento nessa estrutura que temos aqui, tão maravilhosa, para todas as faixas etárias. Então, contribua de acordo com o que Deus colocar aí no seu coração. Continuamos também com a nossa campanha dos 1000 valentes. Você tem a oportunidade também de fazer parte dessa história tão bonita. O nosso alvo é comprar esse espaço que você está vendo aqui, um espaço que tem nos atendido muito bem. Estamos debaixo de promessa e de esperança. Que Deus abençoe sua vida e você possa contribuir de coração. Deus abençoe. Só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Ele te diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e teu trabalho é descansar em mim. Agora vamos ao momento de perguntas e respostas. Vamos ver se você assimilou bem esta aula. Pergunta de número 1. Ao fazer referência às aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, o que Jesus está nos ensinando? Letra A, que não devemos fazer nada e esperar que tudo vai acontecer naturalmente. Letra B, devemos confiar em Deus e trabalhar com dedicação e esforço, crendo que seremos abençoados em tudo. Letra C, devemos andar preocupados, trabalhando sem limites e sem tempo para mais nada a não ser ganhar dinheiro. E a letra D, Deus valoriza mais os animais do que os seres humanos. Bem, tempo esgotado. E a alternativa certa é a letra B. Devemos confiar em Deus e trabalhar com dedicação e esforço, crendo que seremos abençoados em tudo. E agora, vamos para a pergunta de número 2. Sabendo que a ansiedade tem afetado o mundo todo, como podemos vencer este mal tão danoso? Letra A, nos ocupando cada vez mais para superar a ansiedade. Letra B, ignorar esse sentimento
e continuar a vida normalmente. Letra C, confiar em Jesus, amar as Escrituras e orar constantemente. E a letra D, lendo vários livros de autoajuda. Tempo na tela. Tempo esgotado. E quem marcou a letra C acertou. Confiar em Jesus, amar as Escrituras e orar constantemente. E agora vamos para a pergunta de número 3. Além das necessidades básicas, quais outras necessidades são abordadas na lição? Letra A, emocionais e espirituais. Letra B, físicas e mentais. Letra C, sociais e culturais. E letra D, financeiras e materiais. Tempo na tela. Tempo esgotado. E quem marcou a alternativa A acertou. Além das necessidades básicas, também temos as necessidades emocionais e espirituais. Vamos então para a pergunta de número 4. O que significa ser um ser integral, segundo a lição? Letra A. Atender às necessidades físicas, emocionais e espirituais. Letra B. Focar apenas nas necessidades materiais. Letra C. Desconsiderar as emoções e os sentimentos. E a letra D. Buscar a perfeição em todas as áreas da vida. Tempo na tela. Tempo esgotado. E quem marcou a alternativa A acertou, que é atender às necessidades físicas, emocionais e espirituais. Esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Espero que você tenha acertado todas as perguntas. E agora nós vamos voltar para a conclusão da nossa aula. Deus abençoe. Muito bem, estamos então concluindo a nossa aula e que você então possa tomar posse de todas as promessas de Deus e a promessa de provisão de todas as áreas da sua vida. Eu quero encerrar aqui a minha fala com uma frase de John Wesley, que ele diz assim: as promessas de Deus são o único fundamento verdadeiro da nossa esperança. Bem, irmãos, considerações finais, eu gostaria de deixar o texto, que a gente estudou nessa lição aqui, é em Mateus 6:33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. E essas demais coisas, que são o vestuário, a comida, a bebida, o Senhor, Ele vai suprir as necessidades. Outro verso que eu queria deixar para encerrar aqui é Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, verso 8. Paulo diz bem assim: tendo o que comer, tendo o que vestir, estáis, pois, satisfeitos. E eu quero deixar para os irmãos, para finalizar, para fechar, eu quero apresentar para os irmãos a cura para a sua ansiedade. E eu quero afirmar veemente que a ansiedade, ela tem cura. E a cura está em Jesus. Amém. Que maravilha. Glória a Deus. Então vamos orar. Quero te bendizer, Senhor. Sim, meu Deus. Queremos te louvar por esta Jesus. provisão. Muito obrigado. A promessa do Senhor sobre nós de suprir todas as nossas necessidades, as necessidades básicas das nossas vidas, também nossas necessidades emocionais, que são muitas, e as necessidades espirituais, que só o Senhor pode suprir todas essas necessidades. Entregamos em tuas mãos e descansamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.